Olá, amigos, muito boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Vamos começar mais um vídeo. Mas gostaria de dizer assim que é um prazer estar aqui novamente. Acho legal fazer esses vídeos, né? Faz bem para mim, faz bem para vocês também. Isso me agrada, isso me faz bem, né? A gente está falando sobre as emoções, a gente está falando sobre o cérebro, como é que o cérebro reage diante de entidades, diante de representações, ou seja, diante de estímulos, né? Uma pessoa, um objeto, um pássaro, algum estímulo, né? O cérebro, a gente vai consertando as emoções descontroladas, né? As emoções negativas, a raiva, comer excessivo, beber excessivo, não sei, comer excessivo, a raiva excessiva, né? A luxúria excessiva, a gente vai consertando essas coisas todas. Assim, mas assim, eu vou ler um texto, eu trouxe um texto aqui para a gente refletir um pouco, bem claro como água cristalina, né? A gente precisa, nesse processo, e o texto vai trazer detalhes mais minuciosos, né? Vai trazer mais detalhes, né? mais detalhes ainda. Mas assim, eu gostaria de adiantar que esse processo de esfriamento das emoções não pode ser levado ao extremo, né? Porque senão provoca também comportamento prejudicial também. As emoções não são um luxo, né? Elas são necessárias no processo cognitivo e comportamental. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que as emoções são necessárias para a gente ter um comportamento adequado, um comportamento, diria, nobre, um comportamento esperado, um comportamento que as pessoas esperam da gente. Afeição, amor, essas coisas, né? E se a gente elimina todas as emoções descontroladas, a raiva, se a gente fica a sangue frio, sem emoção, a gente também adquire comportamento anormal. As emoções não são um luxo, elas são absolutamente necessárias também. Elas só não podem ser muito descontroladas e nem muito a sangue frio. A gente precisa ser moderado nesse processo aí, né? Então, feita essa ressalva aí, essa introdução, esse adiantamento do livro aqui, né? Eu vou passar a ler para vocês aqui para os detalhes do livro que confirmam esse entendimento aí, né? Então, fica assim, concluindo esse meu comentário, depois vou fazer a leitura do livro, concluindo esse meu comentário, é necessário, é preciso que a gente não elimine todas, ou não sei se todas, mas de uma forma muito exagerada as emoções. A gente precisa ser razoável, né? A gente precisa manter um equilíbrio, uma estabilidade. Não pode ser emoção descontrolada demais e nem emoção fria demais, senão causa problema também, né? Isso aí é importante. Mas assim, a leitura que eu faço é que as pessoas aqui que estão acompanhando o canal e tal, faz pouco tempo que eu a mim me parece, né, que eu venho publicando essas reportagens não, desculpa, esses vídeos, né, então não deu tempo, me parece, de extirpar todas as emoções, mas assim, apenas como uma segurança, eu estou fazendo esse vídeo aqui, né, para a gente tirar um pouco o pé do acelerador desse negócio de, não vou ter emoção fria, a sangue frio e tal, não é por aí. A gente tem que ter um pouco de emoção calma e um pouco de emoção, e as emoções normais, né? Nem muito, nem pouco, nem emoção descontrolada e nem emoção a sangue frio demais. As duas questões provocam desajustes no comportamento da gente, né? Então, feita essa ressalva, vamos ler o livro aqui, né? A Sangue Frio, diz o livro, é aquele que a gente está lendo, né? É do Antônio Damasio, O Erro de Descartes, esse aqui, ó, né? A gente está lendo ele. Então, vamos lá.
O capítulo diz assim, a sangue frio. É bem sabido que, sob certas circunstâncias, as emoções perturbam o raciocínio. As provas disso são abundantes e estão na origem dos bons conselhos com que temos sido educados. Mantenha a cabeça fria, mantenha as emoções afastadas. Não deixe as paixões interferirem no bom juízo. Em resultado disso, concebemos habitualmente as emoções como uma faculdade mental supranumerária, e que ele vai explicar que um parceiro do nosso comportamento, do nosso pensamento racional, que é dispensável e imposta pela natureza. Se a emoção é aprazível, fruímos-la como um luxo; se é dolorosa, sofremos-la como um intruso indesejado. Em qualquer dos casos, o conselho dos sábios será o de que devemos experienciar as emoções e os sentimentos apenas em quantidades adequadas. Devemos ser razoáveis. Há muita sabedoria nessa crença tão aceita, e não vou negar que as emoções não controladas e mal orientadas podem constituir uma das principais origens do comportamento irracional. Tampouco negarei que um raciocínio aparentemente normal pode ser perturbado por inflexões. Inflexões são pequenas curvas, são curvas, né? Eu olhei no dicionário ali no Google, né? Inflexões são curvas, né? Alterações da direção, alguma coisa assim. Ele vai explicar aqui. Inflexões sutis nas emoções, né? Quer dizer, a gente está sem emoção, é necessário ter emoção também. Deixa eu voltar aqui. Tampouco negarei que um raciocínio aparentemente normal pode ser perturbado por inflexões sutis. Sutis é quase imperceptível, a gente quase não percebe. É perturbado por inflexões sutis enraizadas nas emoções. Por exemplo, é mais provável que um doente aceite de bom grado um determinado tratamento que lhe disseram que 90% das pessoas tratadas em casos semelhantes se encontram vivas ao fim de 5 anos do que se for informado de que 10% morreram. Embora o resultado final seja precisamente o mesmo, é natural que os sentimentos que surgem associados à ideia de morte conduzam à rejeição de uma opção que seria aceita sobre a outra ótica. Eis um exemplo acabado de uma inferência irracional. O fato de essa irracionalidade não resultar da ausência de conhecimento pode ser atestado pelo fato de que os doentes que são médicos respondem da mesma forma que os doentes que não são. Todavia, o que é ignorado pela abordagem tradicional é uma noção que emerge do estudo de doentes como Eliot e de outras observações que mencionarei mais à frente. A redução das emoções pode constituir uma fonte igualmente importante de comportamento irracional. Essa ligação aparentemente ilógica entre a ausência de emoções e comportamento anômalo pode ensinar-nos muito sobre o mecanismo biológico da razão. Comecei a tentar delimitar essa noção recorrendo à abordagem da neuropsicologia experimental. Isso aqui ele vai trazer uns exemplos aqui. Vamos pular essa parte aqui. A finalidade da abordagem neuropsicológica é, pois, a de explicar a forma como certas operações cognitivas e seus comportamentos, seus componentes, estão relacionados com os sistemas neurais e seus componentes. A neuropsicologia não se ocupa, pelo menos não deve ocupar-se da descoberta da localização cerebral de um dado sintoma ou síndrome. Minha primeira preocupação foi verificar se as observações sobre Eliot se repetiam em outros doentes. Foi o que aconteceu de fato. Hoje estudamos 12 doentes com lesões pré-frontais do tipo registrado em Eliot. Essas lesões pré-frontais, que o Antônio Damasio está dizendo aqui, são lesões na parte frontal, na parte da frente do cérebro. E essa parte do cérebro é responsável pelo processamento das emoções, né? E esse doente, esse Eliot, ele sofreu uma cirurgia no cérebro dele
ele teve um câncer, um meningioma, um câncer benigno no cérebro, que teve que ser retirado. Ele fez a neurocirurgia e o neurocirurgião retirou o tumor benigno, que é necessário tirar, senão mata do mesmo jeito que o maligno se não for tirado. Né? Tirou, então foi tirado o tumor benigno do cérebro do Elio, só que foi tirado também a parte frontal, em certa medida, em certa medida, um tanto da parte frontal do cérebro dele. E essa parte do cérebro, que o Antônio Damasio está dizendo aqui, é responsável pelo processamento das emoções. E por isso que o Elio e o Phineas Gage e outros doentes descritos no livro, eles tinham um raciocínio bom, eles tinham percepção, memória, inteligência, mas eles não tinham emoção. E a ausência de emoção no comportamento dessas pessoas tornava elas tão irracionais quanto as pessoas emocionalmente descontroladas. Então, é isso que o Antônio Damasio está dizendo aqui, está bem claro, né? Desculpa aí. Ele está dizendo aqui, ó, que não é, né? Em qualquer dos casos, o conselho do sábio será o de que devemos experienciar as emoções e os sentimentos apenas em quantidades adequadas. Devemos ser razoáveis. Estou reiterando aqui, né? Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Até hoje estudamos. Minha primeira preocupação foi verificar se as observações sobre Elio se repetiam em outros doentes. Foi o que aconteceu de fato. Até hoje, estudamos 12 doentes com lesões pré-frontais do tipo registrado em Elio e em nenhum dos casos deixamos de encontrar uma associação entre deficiência na tomada de decisões e perda das emoções e sentimentos. A capacidade da razão e a experiência de emoções estão reduzidas em conjunto e suas limitações sobressaem num perfil neuropsicológico em que a atenção, a memória, a inteligência e a linguagem, em termos de seus níveis básicos, parecem tão intactas que nunca poderiam ser invocadas como explicação das falhas dos doentes na capacidade de juízo. Mas a notória diminuição concomitante da razão e dos sentimentos não surge apenas após uma lesão pré-frontal. Neste capítulo, mostrarei como essa combinação de limitações pode surgir da lesão de outras regiões cerebrais específicas e como tais correlações sugerem uma interação entre os sistemas subjacentes aos processos normais da emoção e da razão. Deixa eu voltar aqui. Neste capítulo, mostrarei como essa combinação de limitações pode surgir da lesão de outras regiões cerebrais específicas e como tais correlações sugerem uma interação entre os sistemas subjacentes aos processos normais da emoção e da razão. Vamos lá. Evidência a partir de outros casos de lesões pré-frontais. Gostaria de comentar, numa perspectiva histórica, os casos de lesões pré-frontais. Phineas Gage não é a única fonte histórica importante para a tentativa de compreender as bases neurais do raciocínio e da capacidade de decisão. Podemos encontrar 4 outras fontes para ajudar a delinear o perfil básico. O primeiro caso, que será aqui identificado como doente A, foi estudado em 1932 por Brickner, um neurologista da Columbia University. O doente A era um corretor da bolsa, vivia em Nova York, tinha 39 anos e era pessoal e profissionalmente bem-sucedido. Esse doente desenvolveu um tumor cerebral como o de Elio, um meningioma. O tumor comprimiu os lobos frontais e produziu um resultado semelhante ao que observamos em Elio. Walter Dandy, pioneiro da neurocirurgia, conseguiu remover o tumor que ameaçava a vida do doente, mas não antes de ter causado lesões extensas nos córtex cerebrais
Nos lobos frontais esquerdo e direito, as áreas afetadas incluíam todas as áreas também perdidas em Elliot e Gage, mas de forma um pouco mais extensa. No lado esquerdo, todos os córtices frontais localizados à frente das áreas responsáveis pela linguagem foram removidos. No lado direito, a excisão foi maior e incluiu todo o córtex em frente das áreas que controlam o movimento. Os córtices na superfície ventral orbital e na parte inferior da superfície interna mediana, esse é no meio do cérebro, o cérebro é dividido em duas partes, né? E tem a parte em duas partes, em dois blocos, por assim dizer, dois elementos, é um cérebro, um conjunto, e ele é basicamente dividido em lado esquerdo e lado direito. E aí ele tem muitas outras regiões, os lobos frontais, o lobo occipital, o lobo ventromediano. O lobo frontal é a parte da frente, que é responsável pelo processamento das emoções. A parte que ele está dizendo aqui, tem o desenho aqui, vou mostrar aqui. Não tem. Só tem do lobo frontal aqui. Deixa eu ver da parte ventromediana que tem aqui. Fica próximo, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Não sei se a gente vai achar. Vamos lá. Deixa eu ser. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai lendo o livro, a gente vai compartilhando os entendimentos, né? E aí vai ficando mais claro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu marcar aqui onde que eu estava para me voltar depois aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um diagrama, não é um desenho, é um diagrama, é uma representação, é um modelo, né? É uma comparação, é um desenho, não exato do cérebro, mas deixa eu ver, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, diagrama que representa o conjunto de regiões cuja danificação compromete tanto o raciocínio como o processamento das emoções, né? E esse aqui, ó, frontal ventromediano, aqui, ó, aqui, ó, o cérebro, deixa eu ver, aqui, ó, o cérebro tem o lado esquerdo, que é esse aqui, lado esquerdo, e o lado direito, aqui, ó, direito, que é esse lado aqui. E aqui na parte frontal do cérebro, aqui, ó, frontal e de frente, frontal diz respeito à frente, a parte da frente do cérebro, que é o lobo frontal, é esses dois aqui. E aí, entre os dois lados do cérebro, tem os setores, o dorso lateral, os setores ventromediano, que é esse aqui, ó, ventromediano. E fica entre as duas partes do cérebro, próximo do lobo, no lobo frontal, né? Essa parte ventromediana aqui, né? Então, essa parte que ele está dizendo lá atrás, né? Sobre outras regiões do cérebro. Aqui, a amígdala, essas bolinhas aqui, são a amígdala, que é responsável pelo processamento também das emoções, né? É um esquema bem, o lobo occipital, que é essa parte de trás do cérebro aqui, que curiosamente é responsável pelo processamento da visão, né? Então, vamos voltar aqui na parte que a gente estava lendo, que já consegui me explicar o que é o setor ventromediano, consegui mostrar, né? Então, vendo, né? Vamos continuar a leitura aqui, então. Vamos lá. No lado direito, deixa eu ver, no lado direito, a excisão foi maior e incluiu todo o córtex em frente das áreas que controlam o movimento. Os córtices na superfície ventral orbital, ventromediana, que é aquela que a gente leu, e na parte inferior da superfície interna, mediana, de ambos os lados, os lobos frontais foram também removidos. A circunvolução do ângulo foi poupada. A descrição cirúrgica completa foi confirmada 20 anos depois na autópsia.
O doente A o doente A possuía uma percepção normal. Sua orientação em relação a pessoas, locais e tempo era normal, assim como a memória convencional de fatos recentes e remotos. As capacidades linguística e motora não tinham sido afetadas e a inteligência parecia intacta, de acordo com os testes psicológicos disponíveis na época. Foi muito discutido o fato de ele conseguir executar cálculos e jogar um bom jogo de damas, mas apesar de sua impressionante saúde física e das louváveis capacidades mentais, o doente A nunca regressou ao trabalho, ficou em casa formulando planos para o seu regresso profissional, mas nunca chegou a implementar o mais simples deles, outra vida destroçada. A personalidade de A tinha se alterado profundamente. A modéstia de outrora desaparecera. Tinha sido um homem cortês e ponderado, mas agora seus comentários sobre outras pessoas, incluindo a mulher, eram desrespeitosos e por vezes francamente cruéis. Vangloriava-se de suas façanhas profissionais, físicas e sexuais, embora não trabalhasse, não praticasse qualquer esporte e tivesse cessado a atividade sexual com a mulher ou com qualquer outra pessoa. A maior parte de sua conversa girava em torno de façanhas míticas e era apimentada por comentários trocistas, geralmente à custa de outros. Em certas ocasiões, quando frustrado, agia de forma verbalmente insultuosa, embora nunca fisicamente violenta. A vida emocional do doente A parecia empobrecida. De vez em quando, poderia ter uma fugaz explosão emocional, mas na maior parte do tempo tal exposição não ocorria. Não existem sinais de que nutrisse sentimentos por outros, nem sinal de vergonha, tristeza ou angústia perante a reviravolta trágica de sua vida. Vamos lá. O afeto global pode ser sugestivamente descrito como superficial. De um modo geral, o doente A tinha se tornado passivo e dependente. Passou o resto da vida aos cuidados da família. Ensinaram-lhe a trabalhar como impressora na qual fazia cartões de visita e essa tornou-se sua única atividade produtiva. O doente A exibia claramente as características cognitivas e comportamentais que estou tentando delinear e a que chamei de matriz de Phineas-Gage. Depois de sofrer a lesão nos córtices frontais, sua capacidade para escolher o curso de ação mais vantajoso foi perdida. Apesar de ter conservado capacidades intelectuais intactas, as emoções e os sentimentos estavam comprometidos. Deve notar-se que, em torno dessa matriz, existem diferenças quando diversos casos são comparados, mas é inerente à natureza das síndromes terem uma matriz, um núcleo de sintomas partilhados, e uma variação de sintomas na periferia desse núcleo. Tal como indiquei ao discutir as diferenças superficiais entre os casos de Gage e de Eliot, é prematuro estabelecer a causa dessas diferenças. Neste ponto, quero simplesmente realçar a existência de um núcleo partilhado pelos diferentes doentes. A segunda fonte histórica data de 1940, Donald Hebb e Gunther Penfield, da McGill University, no Canadá, descreveram um doente que tinha sofrido um grave acidente aos 16 anos de idade. E a descrição revelou um ponto importante. Phineas-Gage, o doente A, e os outros doentes modernos com o mesmo tipo de problema eram adultos normais e já tinham atingido uma personalidade madura quando sofreram lesões nos lobos frontais e passaram a exibir sinais de comportamento anormal. Qual teria sido o resultado se as lesões tivessem ocorrido durante o desenvolvimento em algum momento da infância ou da adolescência? Tentar responder, né? A partir da lesão, a pessoa teria um comportamento comprometido. Vamos ver o que diz o Antônio Damasio aqui. Deveria prever-se que nunca desenvolveriam uma personalidade normal e que o sentido social nunca
amadureceria? Vamos ver, né? É precisamente isso que tem sido encontrado nesse tipo de casos. O doente de Hebb e Penfield teve uma fratura composta dos ossos frontais que comprimiu e destruiu ambos os lados dos córtices frontais. Tinha sido uma criança e um adolescente normais. Depois do ferimento, contudo, não só a continuação do desenvolvimento social foi bloqueada, como o comportamento social se deteriorou. Né? Então, está bem claro aqui, o vídeo está ficando um pouquinho longo, né? Mas assim, eu vou marcar aqui, né? Então, vou pegar uma caneta aqui para marcar aqui. Acho que eu parei bem no parágrafo. É o comportamento social. Aqui, né? Então, tá bem claro, dá para ver bem, né? É só uma ressalva, né? A gente está começando a fazer esses vídeos e tal, né? A gente está começando a praticar esses ensinamentos da neurociência aqui do Antônio Damasio. É muito positivo, muito legal, muito bacana, graças a Deus. Assim, mas assim, como a gente está começando, provavelmente não deve ter chegado a um caso desse do Phineas Gage, do LO e de outros doentes. Mas assim, para não chegar, a gente está fazendo esse vídeo aqui, né? Para a gente ter uma vida mais normal, a gente ter uma vida mais satisfatória, sem as emoções descontroladas e também sem as emoções a sangue frio demais. Né? Sem as emoções a sangue frio. A gente precisa, na contabilidade, se é que eu posso fazer essa comparação, por exemplo, lucro demais, não, lucro tem dois sistemas, né, de liquidez, né, entrada de dinheiro, e lucratividade, lucro, capacidade de lucro, né, a lucratividade, né? E aí, se você tem muito dinheiro em caixa, não significa, não é necessariamente bom. Se você não tem lucro, um lucro que você não tem lucratividade. Por exemplo, assim, se você fez um empréstimo, você tem muito dinheiro em caixa no banco, mas você não tem lucro, né? E aí você está comprometido, vai gastar todo o dinheiro e não vai poder pagar o empréstimo, vai ficar sem dinheiro. E se você tem só lucro e não tem dinheiro em caixa, você não pode comprar mercadoria, você não pode pagar suas dívidas. Então, o que adianta seu lucro? Então, e por causa disso aí, os contadores, eles determinaram um outro sistema contábil, que é o sistema da estabilidade, que é um sistema que é na direção disso que o Antônio Damasio está dizendo aqui. O sistema da estabilidade, ele se refere ao equilíbrio entre entrada de caixa e lucratividade. Não pode ser nem muito nem pouco, tem que ser, aí para determinar certinho tem que fazer cálculo, tem que registrar entrada de caixa, saída de caixa, tem que registrar lucro, compra, venda. O que é lucro? É venda menos custo, né? Fazer o registro da lucratividade e com base em cálculo, com base nos registros, em cálculos matemáticos, se determina a quantidade ótima de dinheiro em caixa, de fluxo de caixa, a quantidade ótima de lucratividade, e essas duas quantidades ótimas vão resultar no equilíbrio, né? No equilíbrio necessário que toda empresa precisa ter, né? Senão, como eu já disse, vai comprometer a empresa, né? E assim também são as emoções da gente. A gente não pode ter emoção muito fria, muito gelada demais, que eu estou sendo redundante, e também muito descontrolada, né? A gente tem que ter um equilíbrio nisso aí, uma estabilidade nas emoções, né? A gente precisa ser razoável, né? Assim, feitas essas considerações, eu não vou me delongar muito no vídeo hoje, né? Assim, me causou certa preocupação e tal, assim, mas assim, foi bem claro o vídeo, a leitura do texto, né? Isso tudo que eu estou explicando aqui, né? Só uma pequena ressalva aí, né? Para a gente não ir muito a fundo nesse processo
a sangue frio nesse processo de diminuição das emoções. A gente precisa ter um pouco de emoção também. Não sei se um pouco, mas uma emoção equilibrada, né? A sangue frio, a emoção fria demais também gera comportamento irracional, né? Gera comportamento irracional, né? Então, é isso por hoje. Muito obrigado, muito boa noite, tudo de bom, que Deus nos abençoe, que fique tudo de bom com vocês aí, né? Que vocês não se assustem com esse vídeo, fiquem calmos, né? Apenas diminuam, reduzam esse negócio de sangue frio, reduzam a diminuição das emoções, tenham um pouco de emoção, é preciso também, né? Muito obrigado mesmo, valeu, até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço e até mais, grande abraço, tchau, tchau.